E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e dai, pois, a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Queridos irmãos e queridas irmãs, todos os quatro evangelhos que estão aqui escritos na Bíblia são dignos de todo o nosso respeito, são dignos de toda a nossa admiração. Diga-se de passagem que eu gosto muito de pregar nos evangelhos. Quem me conhece sabe que toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar, a maioria das vezes eu prego nos evangelhos, porque eu admiro muito a história de Jesus quando mesmo esteve permeando sobre a face da terra. Não só admiro a história de Jesus, mas admiro a forma com que os tais apóstolos datilografaram o ministério de Jesus. Quando eu abro a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Marcos, eu admiro ele um pouco mais, não desprezando os outros evangelistas, porque todos têm a sua qualidade e todos descrevem o ministério de Jesus diferentemente, porém não fugindo do seu sentido, não fugindo do seu propósito. Mas eu admiro o Evangelho de São Marcos, é porque não dizer João Marcos, que era esse o nome seu original, porque o mesmo era um evangelista detalhista. E por que detalhista? Porque eu mesmo observando o ministério de Jesus, datilografava e usava detalhes do seu ministério. Por exemplo, nos evangelhos de Mateus, nos evangelhos de São João e de São Lucas, nós encontramos aquela passagem bíblica onde Jesus estava em agonia no Getsemane, e ele em agonia, ele fez uma oração dizendo: Senhor, passa de mim este cálice, não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Em outras palavras, seja feito como o Senhor quer, seja feito como o Senhor quer. Porém, queridos irmãos, quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de São Marcos, muito especialmente no capítulo 14 e no versículo 35, eu observo antes desta palavra de passar esse cálice, eu observo a seguinte expressão: e indo Jesus um pouco mais adiante, ele orou, clamou a Deus dizendo: faça, Senhor, de mim essa vontade, essa agonia, não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Mas o que eu levo em consideração é a palavra anterior, que é um detalhe bíblico, que diz: indo Jesus um pouco mais adiante. E o que eu aprendo ali, o que nós aprendemos ali, é que se Jesus não fosse um pouco mais adiante, não haveria culto com a mocidade. Se Jesus não fosse um pouco mais adiante, ele não tinha subido ali na cruz do Calvário e se entregado por nós. Se Jesus não tivesse ido um pouco mais adiante, não haveria pastores, não haveria obreiros, não haveria pregadores. Em vão seria, em segundo diz 1 Coríntios 15, a nossa fé, e estaríamos todos debaixo dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse ido um pouco mais adiante, não haveria batismo das águas, não haveria batismo com o Espírito Santo, não haveria igreja, não haveria crente, não haveria, queridos irmãos, eu falo isso com toda a segurança, razão de nós vivermos. Mas enquanto sabemos perfeitamente que Jesus foi um pouco mais adiante, há batismo com o Espírito Santo, há pastores e pregadores, há cantores, há obreiros, há culto com a mocidade. Ou seja, se Jesus foi um pouco mais adiante, há avivamento na igreja, a pregação da palavra na igreja, a escola dominical da igreja, a organização na igreja, a culto de missões na igreja. Por quê? Porque Jesus foi um pouco mais adiante. E você quer saber? A ordem de Deus não é outra, mas é esta. Assim como ele foi um pouco mais adiante, ele olha para a juventude da sua igreja e ele aponta e dá uma ordem imperativa e dinâmica. Quer saber? É esta: vai um pouco mais adiante, vai um pouco mais adiante. Se você crer nesta palavra, se eu fosse você, eu levantava a mão. Se eu fosse você, eu abria a boca e glorificava a Deus. Bendito seja Deus. Este é um dos detalhes que eu admiro no evangelista São Marcos. Porém, queridos irmãos, eu quero chamar a atenção à seguinte palavra que acabamos de meditar, muito especialmente o versículo de número 17. Muitos que nos antecedem, pregadores que nos antecedem, obreiros e pastores que nos antecedem, uns são felizes, porque
mocidade. Muitos pregam a respeito de jovens fortes, valentes, que a palavra de Deus está neles, segundo está escrito em 1 João 2,14. Outros pregam em 2 Timóteo 2,20, que diz para o jovem fugir dos desejos da mocidade. Outros apregoam sobre Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 1, que fala para os jovens lembrar do seu Criador. Todas essas passagens bíblicas têm a sua suma importância. É importante o jovem fazer isso e seguir essas recomendações. Porém, nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu quero usar outro tema para esta mensagem. Eu quero usar esse seguinte tema e eu quero falar sobre isso, sobre jovens que glorificam. É bom ter a palavra de Deus claro, é bom fugir dos desejos, das paixões, das concupiscências da mocidade, claro, é muito bom. É bom lembrar do seu Criador, é muito bom. Fazemos tudo isso, é certo, é correto, sim, mas uma juventude bem alimentada, uma juventude que lembra do Criador, uma juventude que foge das paixões desse mundo, uma juventude